E aí? Oi, gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Su e muito obrigada por mais um vídeo aqui comigo. Sejam muito bem-vindos a esse canal. Primeiramente, esse canal é para falar sobre livros, séries, mangás, documentários, mas hoje falei sobre o livro incrível, meu primeiro contato com sci-fi, ficção científica, que é O Fim da Eternidade. Mas esse livro, ele foi publicado em 1950, se eu não me engano, tá? 55. Eu acho que 1955. O escritor é Isaac Yudovic Asimov. Eu acho que americanizaram o nome dele e hoje ele é chamado de Isaac Asimov. Isaac Asimov nasceu na Rússia em 1920. A família dele migrou para os Estados Unidos em 1923. Ele tinha somente 3 anos. Depois de todos os trâmites, ele foi considerado americano. Esse livro ele foi escrito em inglês, tá? Isaac Asimov, ele é um escritor super conhecido referente à ficção científica, tanto que ele é conhecido como um dos grandes mestres da ficção científica. Meu primeiro contato com sci-fi, ficção científica, foi incrível e hoje bateremos um papo sobre esse livro incrível, publicado pela editora Aleph. Essa capa maravilhosa, linda, tem algumas marcações, mas é um livro super curtinho. Eu li em 3 dias porque eu tava num trâmite de trampo, de trabalho, mas agora eu tô um pouquinho tranquila, eu tô começando a organizar os meus horários para gravar o vídeo para vocês e bater um papo sobre todos os livros que eu ando lendo esse ano. Vai ser a estreia do quadro Surtei, que tá aí em cima. Surtei com esse livro, gente. Então venha surtar comigo você também. Do que se trata esse livro? Cara, esse livro passa séculos e séculos à frente. Essa história gira em torno de uma organização que se chama Eternidade. E essa organização ela é composta em sua maioria por homens. Esses homens são chamados de Eternos. E esses Eternos, eles têm o trabalho, o intuito de consertar as merdas que os seres humanos fazem no passado, que irão afetar no futuro drasticamente a humanidade. Então, basicamente, os Eternos, eles são obrigados a abdicarem da sua felicidade para tomar conta da felicidade de outros seres humanos de outros e outros séculos à frente do deles. Eles são captados aleatoriamente em vários séculos, eles são levados até essa organização, eles só descobrem que não pode voltar ao século de origem depois que eles já estão dentro da eternidade. Tem um protagonista nesse livro, que nome é Harlan. A gente acha que o livro é sobre a história dele, mas não é. E a gente só se dá conta de que esse livro não é sobre a história dele somente no final. Essa história basicamente é sobre a humanidade, a relação e a ambição, digamos assim, que os seres humanos têm. Controle. O Isaac, ele é bastante nesse livro, digamos, uma engenharia social, porque a história de um técnico começa como tempista são pessoas que vivem dentro do seu tempo, dentro do seu século. Após esse recrutamento, eles são nominados de observadores, depois especialistas e depois técnicos, quando eles são convidados a ser técnicos. Existe um técnico responsável pelo século 70, existe outro técnico responsável pelo século 71 e assim sucessivamente. Então, esse técnico que estuda o século 70, ele precisa verificar tudo o que acontece dentro daquele século, se aquilo vai causar um malefício nos próximos séculos, com o passar dos séculos, com o passar dos anos, ou não. Uma coisa super interessante também que esse livro aponta é referente às mulheres, tá? Tem um trecho aqui que eu vou ler para vocês. Entre as classes baixas dos Eternos, particularmente entre o pessoal da manutenção, havia sempre boatos, meio esperançosos, meio ressentidos, de mulheres importadas de maneira mais ou menos permanente para finalidades óbvias. Os boatos apontavam sempre computadores e mapeadores de vida como os beneficiários. Somente eles podiam decidir quais mulheres poderiam ser subtraídas do tempo sem o perigo de uma mudança de uma realidade significativa. Ou seja, eles retiravam mulheres do tempo, né, dos seus respectivos séculos, e mulheres que não trariam perigo a alguma mudança de realidade altamente significativa. Ou seja, mulheres insignificantes dentro daquele século, que eu acho que ele foi incrível em relação a isso, em colocar isso em pauta,
Porque apesar dos séculos e séculos se passarem, as mulheres sempre serão dadas como inferiores, como distrações, por isso que não pode existir tantas mulheres na organização, que elas seriam uma forma de distração. Seus trabalhos serão somente como mães. Não importa o avanço tecnológico, o avanço da humanidade, de séculos em séculos em séculos, que vai existir o machismo, que é essa ideia das mulheres autossuficientes não vão chegar à frente. E não somente ele fala sobre isso, ele também fala sobre desigualdade social. Existe aqui no livro algumas partes em que a desigualdade social é defendida como uma manutenção dentro daquele século, dentro daquela sociedade. Por exemplo, se existir desigualdade social, quem não está um status muito mais acima, ela vai querer trabalhar para estar dentro daquele status. E se todo mundo estiver dentro do mesmo status, se todo mundo for rico, significa que as pessoas vão parar de ter motivos para buscar ascensão dentro de suas vidas. Ou seja, se eu sou rica, eu não preciso de mais nada, né? Eu não preciso estudar, eu não preciso trabalhar, eu não preciso ter ambição. Então, a desigualdade social, digamos, é uma manutenção de ambição dentro da sociedade. E nessas sociedades, por exemplo, se ele vê uma sociedade em extrema pobreza, vai existir, digamos, um meio dele intervir dentro daquela sociedade, dentro daquela realidade? Vai, mas não significa que ele vai fazer com que todos os pobres de um dia para o outro se tornem ricos. O último detalhe que eu queria falar sobre esse livro, né, que o Harlan, o protagonista, ele conhece a Noyes e se apaixona pela Noyes, ela começa a contra-argumentar tudo que é feito dentro da sociedade. Ou seja, ela começa a verificar, falar ou induzir ao Harlan se tudo que é feito pelos Eternos realmente é benéfico dentro de seu século, se realmente é benéfico para a humanidade. O Harlan, ele começa a ter, digamos, um pensamento crítico, ele começa a ter um comportamento totalmente crítico referente à ação qual ele está dentro, ele é incluso, e toda aquela modificação de realidade em seus séculos. Se vale a pena você abrir mão da sua felicidade, digamos assim, eu pensei muito sobre isso, se vale a pena abrir mão da sua felicidade para garantir a felicidade de outros seres humanos, sendo que você é um humano também. Um ponto muito legal que diz sobre esse livro, a partir do relacionamento deles, é que todos os técnicos, eles são isolados. São pessoas que a forma de pensamento deles são extremamente moldados. A partir do momento que eles têm esse caminho de se tornarem eternos, quando eles entram naquela organização, existe praticamente toda uma lavagem cerebral para que eles tenham que trabalhar com o intuito de garantir que os seres humanos, dentro de seus séculos, não avancem tanto, né, que eles se moldem dentro daqueles séculos, não avancem tanto a ponto de colocar a humanidade em risco. E existe um outro ponto também, que existem séculos que se chamam séculos ocultos, quais os Eternos eles nunca foram. Entre 70 mil, século 70 mil e 150 mil. Por que eles não conseguem viajar no tempo até esses séculos para verificar se está tudo bem, se eles conseguem modificar ou ter uma mão ativa dentro daqueles séculos a fim de garantir a felicidade e a não extinção da humanidade? Será que os seres humanos, a partir daqueles séculos, eles pensaram tanto que não existe mais seres humanos? Os seres humanos se modificaram tanto, tornaram tecnológicos? Ou então ainda são seres humanos, só que não querem contato com pessoas dos séculos passados porque não querem ser alterados? O livro, ele te ambienta de uma forma que você fica um pouco bitolado. Você começa a verificar se realmente vale a pena você ter esse tipo de organização. Ao meu ver, lendo esse livro, os humanos, eles entram em um looping. E será que entrando nesse looping vai haver algum tipo de avanço? Vai ser sempre esse movimento Ouroboros, sabe? De que você nasce, cresce, se reproduz e morre, nada de extremamente extraordinário vai acontecer, porque o ser humano, ele já alcançou a viagem ao tempo. E para por aí, com esse mecanismo, parece que já é satisfatório os seres humanos serem o que são. Então eu fico pensando, será que valeria a pena isso?
será que não seria melhor deixar os seres humanos aprenderem com seus próprios erros? Eu recomendo demais, demais esse livro. Eu acho esse livro muito necessário, principalmente nessas questões que o Isaac, ele aponta sobre manutenção de hierarquia social, que isso nunca vai mudar, sempre existirão pessoas lá em cima, sempre existirá algum tipo de organização moldar você a uma proposta, a um propósito, a visão das mulheres, a visão dos seres humanos, que os seres humanos eles têm que se ambientar. Se o ambiente não for a favor para que ele se renove, e vai ficar naquilo para sempre. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Pra quem deseja ler esse livro e nunca teve contato nenhum com ficção científica, no começo você vai sentir estranheza. Nas primeiras páginas eu queria jogar o livro longe porque eu não estava entendendo nada. Mas o Isaac, ele te joga num buraco cheio de termos técnicos, científicos, mas depois ele vai explicando e você vai se acostumando dentro daquele ambiente, dentro da história desse livro. Ele vai te ambientar do jeito direitinho e vai te jogar nesses questionamentos que eu falei ou vários outros que vocês possam ter. Será que valeria a pena não deixar os seres humanos aprenderem com seus próprios erros? Sempre consertar, garantindo a felicidade, mesmo que a gente não mereça? Então, se você gostou desse vídeo, dá um joinha. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até mais. Tchau!